Quero cumprimentar todos os amados irmãos e irmãs, servo e serva, amigos e amigos, e mancebo, com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Amados irmãos, aqui foi entoado louvores, aqui foi pregada a palavra do Senhor em Êxodo, foi pregado em João 8 e os outros capítulos. Lá Isaías diz que a mão do Senhor não está encolhida, que não pode nos alcançar. Através dessa caixa, através desses aparelhos de onda sonora, através desse microfone, o braço do Senhor não está encolhido, que não pode nos alcançar. Mas para esse braço alcançar, nós temos que ter muita oração, muito poder de Deus na nossa vida. Pouca oração, pouco poder de Deus na nossa vida. Muito avivamento, muita presença de Deus na nossa vida. Pouco avivamento, pouca presença de Deus na nossa vida. Porque quando nós estamos de joelho, com a nossa cara no pó, nosso joelho no chão, nossa Bíblia na mão, o nosso inimigo de nossas almas está sendo derrotado. Como vai ser derrotado esta noite mais uma vez? Amados irmãos, abriremos nossas Bíblias em Mateus 4, versículo de 1 ao versículo de número 4. Assim diz a palavra do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Amém? Aleluia, Deus. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Mateus 4, versículo de número 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador, e disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Eu, porém, respondendo, lhe disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, o diabo adora quando as pessoas dizem que ele não existe. Porque quando nós dizemos que o diabo não existe, aí que ele fica feliz. Porque quando a gente diz ou dissemos que ele não existe, é aí que ele penetra forte dentro da nossa vida. Porque ele conhece aonde atacar. Ele vai atacar nossas fortalezas com as portas abertas. Vai atacar nossa fortaleza sem nós estarmos vigiando e orando. Então, eu vou dar uma passeada no Velho Testamento primeiro. Porque desde o início do mundo, o diabo, ele já existe. Desde o início do mundo. Só que no início, existia uma coisa. O diabo era um anjo de luz. Era um dos anjos mais lindos que existia no céu. O Lúcifer iluminava toda a terra. E esse anjo de luz, que é o diabo, Satanás, o Lúcifer, tem uma coisa ainda. Ele era o regente do coral celestial do nosso Deus. Ele tinha todo o poder sobre todos os anjos, porque ele tinha o poder de, no trono do Senhor, Isaías disse: santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor Jesus. Mas o que aconteceu? O Senhor disse: acima de mim nem os querubins poderão voar.
Mas o que o Lúcifer disse? Vou colocar um trono acima do dele. Eu vou ser mais do que esse Deus. Eu já sei como. Eu estou com os anjos todos os dias, tenho domínio sobre todos os anjos, então está muito fácil de eu tomar o trono. Mas ele esqueceu. O diabo esqueceu de uma coisa. Ele tinha todo o poder dado por Deus, mas não tinha todo o poder que o Senhor tinha e tem. É a mesma coisa numa firma. Eu posso ser o diretor e presidente de uma firma. Eu tenho todo o poder, até aonde me deram. Um poder limitado, mas todo o poder eu não tenho. Eu tenho o poder, mas não tenho todo. É o que o diabo tinha. Ele tinha todo o poder. Ele era um anjo de luz. Mas a inveja, a supremacia de força, a vontade de querer ser mais do que Deus, a vontade de querer ser intocável, a vontade de não querer ser discipulado, é o que acontece hoje. Aquele que não aceita ser liderado, não aceita ser discipulado, não aceita ser corrigido por alguém, esse aí que pertence ao Lúcifer. Aí o que aconteceu? Ele tentou tomar o trono, pegou a terceira parte dos anjos, se rebelaram contra Deus. O que aconteceu? Foi jogado de lá de cima para baixo. Mas só que tem uma coisa: o Senhor não é homem que minta, o Senhor não é homem que faz e desfaz as coisas. O diabo continuou com o seu mesmo poder, porque se o Senhor deu esse poder para ele não tirou. Só que o Senhor transportou do bem para o mal que o Lúcifer queria. Ele não praticou o mal contra Deus, ele teve o mesmo poder, só que transformado em mal. Ele virou Satanás, ele virou o diabo, foi jogado de lá de cima para baixo. Por quê? O que eu semear na vida de qualquer um é o que eu vou colher dentro da minha vida, dos meus filhos, dos meus netos, do meu bisneto, do meu tataraneto. É isso que eu vou colher. E o que eu plantar ou semear na vida de qualquer um é o que eu vou ceifar lá na frente. Até os ímpios diz. O que os ímpios diz? Os ímpios, aqueles incrédulos que não acreditam em Deus. Ah, o cara me deu um prejuízo aqui, vai tomar um outro lá na frente maior. Até os próprios ímpios, que não tem Deus no coração, conhecem. Fez, pagou. É muito claro entender as coisas. Todo aquele que deseja o mal ao próximo e maquina o mal mesmo, o mal não tem outra direção, não seja cair sobre si. O Senhor jogou o diabo de cima para baixo. Ele virou o diabo. Mas só que o Satanás está preso. O que está solto são os anjos deles, porque o milênio ainda não chegou. É verdade. Agora continua no Velho Testamento. Mas o diabo só entra na nossa vida quando nós damos guarida, quando nós aceitamos a presença dele, quando nós estamos semeando o mal, praticando o mal, estando diante dele. Por que eu estou dizendo? O diabo não entra na vida de ninguém se não for pela autorização de Deus. Porque o diabo, ele é um servo de Deus. Quando nós afastamos da presença, o diabo entra. Porque toda vez que Israel afastava da presença, o Senhor entregava eles nas mãos dos medianitas. Toda vez. O dia que Judá saiu da presença de Deus, o que aconteceu? Jeremias, o profeta chorão, se converte a Cristo Jesus, se converte. O rei da Babilônia vai entrar, o Nabucodonosor, e vai tomar Judá e vai levar todo mundo cativo 70 anos para a Babilônia. E aconteceu. Ficaram lá 70 anos. Ficaram lá 70 anos. Mas eu estou dizendo é de Jó. O que Jó disse? Por que o diabo não anda na nossa vida? Quando nós estamos com a nossa cara no pó, nosso joelho no chão, nossa Bíblia na mão, colocando a nossa fé em ação, buscando o nosso avivamento todos os dias, de madrugada e de dia, toda hora.
que Jó diz? O diabo viu Jó, foi até o terceiro céu. Avisa o homem de branco lá, que lá embaixo, ó, tem um homem lá, ó. Estou vindo lá de baixo, de rodar e de redor pela terra. Estou rondando e vi um homem lá, bem sucedido. Um homem que o Senhor dá ele, o Senhor não, esse homem de branco aí, dá a ele riqueza, dá a ele poder, né? Dá a ele muita liberdade, muitas coisas. Mas por que ele disse liberdade? Porque antes dos filhos de Jó sair, o Jó já colocava nocaute para Deus, para os filhos dele sair e voltar, como o rei Davi. Quando o rei Davi saía para a guerra, já sabia que a vitória estava. Porque antes de sair, ele já colocava o nocaute lá e falava assim: a guerra é nossa. Nossa sim, porque o Deus nosso vai guerrear por nós, vai estar na frente. Aleluia. Aí o que o diabo disse? Diz o homem de branco que se ele autorizar eu tirar tudo de Jó, ele vai blasfemar cara a cara, frente a frente com esse homem de branco. O que o Senhor respondeu? Pode entrar na vida de Jó, não toca na alma e nem no coração de Jó, porque a nossa alma pertence a Deus. Alguém já viu alguém morrer de câncer de coração? Eu nunca vi, porque o nosso coração pertence a Deus. Doença ruim não entra. Entra a maldade, entra a malícia da carne. Isso entra, a malícia da carne. Porque a carne não é diabo, a carne é nós se afastando de Deus e se aproximando do mal. Aí quando acontece, o mal entra. Mas o mal de enfermidade, não. Porque quando colocou em Jó, colocou até lepra em Jó, colocou tudo, matou os 10 filhos de Jó, acabou com as 2 fazendas de Jó, acabou com tudo. Aí o que o diabo disse? O diabo chegou lá, está olhando aquilo. Ele tinha um amigo, por isso que eu digo que ninguém tem amigo sem dessa terra. Tinha um amigo chamado Elifaz. Quando o filho de Jó estava churrascada, viagem, comprando gado, carreta. Porque naquela época tinha carreta também, não carreta igual essa, mas tinha carreta que seria puxado por boi, igual quando Eliseu arava a terra, que Deus mandou Elias buscar ele, aqueles animais, cavalo, boi, existia. Aí ele tinha 950 carros engatados, seria 950 carretas hoje aí. O diabo ceifou tudo. Toda hora chegava o céu, entulharam os poços. Veio um vento do norte, derrubou a casa, matou seus 10 filhos. Eles foram lá, sabe o que eles fizeram? Roubaram todos os camelos. Eles voltaram lá agora, roubaram todas as cabras. Jó só respondia: Deus me deu, tem todo o direito de tirar. Deus me deu, tem todo o direito de tirar. Tá? Eu fui lá atrás no Velho Testamento, porque senão daqui a pouco, para mim pregar, primeiramente, a pregação, ela tem que ser cristocêntrica, ela tem que ter começo, meio e fim. E para isso eu tenho que ler a Bíblia, explicar a Bíblia e aplicar ela. Eu tenho que dizer de onde veio o diabo que tentou Jesus. Ele veio desde o início, igual eu mostrei. E faz mais um pouquinho, o Senhor disse? Tudo no começo era treva, o Espírito de Deus rodava e bailava sobre as águas. O que aconteceu? Logo assim que o Senhor subiu do Jordão, onde ele foi batizado, foi levado pelo Espírito, foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Primeira coisa que o nosso Senhor Jesus Cristo teve: fome. 40 dias. O que o diabo diz? Se você, olha só como é que o diabo bota as dúvidas nas nossas cabeças, na nossa mente ele não vai, mas ele coloca a dúvida na nossa cabeça. Por quê? Porque quando eu vou fazer uma coisa errada, a gente pede opinião aos outros. Aí pede opinião um que está endemoniado, ele acaba te levando para fazer o que o diabo quer.
Olha a dúvida que o diabo tentou pôr na cabeça do Senhor. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Ó, colocando dúvida na cabeça de Deus. Ele estava com fome, eu vou por aqui, de repente ele cai. Mas ele esqueceu uma coisa. Ele foi levado para lá, para o deserto, pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus. E só quando ele foi para lá, para o deserto, o Senhor estava com duas fases. Que o Senhor tem duas fases. É como ter um carro a álcool, no mesmo tempo a gasolina. Você pode pôr álcool e pode pôr gasolina. Que o carro vai ler e vai andar. O Senhor, quando veio para a terra, ele era um verbo. Esse verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando ele foi para o deserto, ele foi como homem. Como homem, ele é filho de Maria. Mas como Deus Todo-Poderoso, ele só tem pai. O nosso Deus Todo-Poderoso, Jeová Jireh, Deus dos exércitos, que está no céu. Mas como homem, mas carregado do Espírito Santo de Deus. É o que diz a Bíblia. Não há condenação para aquele que anda em espírito, que não anda sobre a competência da carne. Por isso que o nosso Deus não caiu. Ele, além de ser Deus, ele estava protegido com a couraça da justiça, porque ele sabia que Lúcifer conhecia toda a Bíblia, de dentro para fora e de fora para dentro, porque ele era o anjo de luz que andava com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o lado, nós percebemos que aqueles que tiveram os primeiros chamados, os apóstolos discípulos, um negou Cristo, outro traiu o nosso Senhor Jesus Cristo, e aquele que não era judeu, não era israelita, esse não traiu Jesus. Esse o nosso Senhor não teve problema com ele. Foi Lucas. Lucas, ainda além de ser um escritor grego, um médico, um cara de boa aparência, falava bonito, uma dicção boa, certo? Nunca tinha ceado com Deus. É o que eu digo. Muitas vezes nós temos amigos lá na rua, melhor do que os de dentro de casa, melhor do que nossos próprios irmãos. Você vê que Lucas, o Senhor não teve problema com ele. Ele nunca ceou com Deus, era médico. O único escritor grego da Bíblia é Lucas. E o Senhor foi tentado 40 dias com fome. E ele lá sendo tentado. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Ele estava tocando no lugar que ele achava que estava fraco. Mas não. Estava alimentado pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando nós estamos jejuando, eu já disse isso aqui, nós estamos massacrando a nossa carne, nós estamos massacrando o nosso pecado, nós estamos massacrando os nossos pensamentos malignos, que de vez em quando foge a presença, os pensamentos malignos importam na nossa mente. É a hora que nós estamos jejuando, estamos massacrando isso tudo aí. Porque quem que está aqui dizer, eu não pequei hoje, eu não tenho pecado, ele é mentiroso. Porque Paulo disse isso aí. Nós nascemos de um homem e uma mulher. Nós somos carregados de pecado. Nós somos descendentes de Adão e Eva, do pecado lá atrás, e geração de Noé, do pecado cai na frente. Mesmo Noé não ter, Noé não se contaminou com o pecado. Os filhos dele sim, mas Noé não. O que aconteceu, o diabo? Continuou tentando. Porque o diabo hoje coloca um lixinho na nossa porta, nos nossos pés, na nossa mente. Ele não vai na mente, mas ele usa alguém para falar. Coloca o lixinho. A gente não percebe, amanhã ele coloca um outro lixinho. Se a gente não perceber, vê o terceiro, a gente cai. A gente cai. A gente cai. Agora, por quê? Que quando a gente é viciado em bebida, ou em prostituição, ou em droga, ou em lavície, ou em contenda, ou em fofoca, ou em mentira, ou em mentira, ou na falsidade, ou na ira, ou na contenda, quando a gente abandona, o diabo percebeu que nós não estamos mais naquela prática, que nós estamos servindo um Deus vivo de Israel, igual nós estamos agora. Qualquer discussão
soluçãozinha, primeiramente que vem. Rapaz, eu vou tomar um ali que eu vou ficar melhor. Eu vou ali, naquele reservor ali, ó. Eu vou escondido porque passei raiva demais. Quando eu estava no mundo eu não era assim. Agora que eu estou servindo a Deus, como é que está vindo para cima de mim? Não é verdade, amados irmãos? Mas o que o diabo esqueceu? Que nós estamos com a coraça da justiça cravado na nossa mente. O Eterno de Israel está conosco. Mesmo que nós tentamos cair, mas o Espírito Santo não deixa. Porque para aquele que busca, porque o diabo toda hora coloca um engano em nossa direção, na nossa frente. Porque o diabo, aquele que rouba, o diabo vai pôr o pensamento nele é de roubar. Mas aquele que prostitui, o diabo vai pôr coisas nele, alguém na direção dele para levar ele para a prostituição. Porque o diabo sabe, quem rouba, mas não prostitui, não adianta querer levar ele para a prostituição, que ele não vai. Ele não vai porque não era a praia dele antes de se converter a Cristo Jesus. Jesus vai fazer o quê? O que Jesus fez. O que o diabo tentou fazer com Jesus. Jesus estava com fome. Ele estava ali como homem, estava sob o Espírito Santo de Deus, mas estava como homem. O que aconteceu? Tentou colocar os pães, uma dúvida dos pães. Hoje na nossa vida é a mesma coisa. Ah, rapaz, se eu estivesse lá seria melhor, porque está aqui, agora eu estou sofrendo. Mas o cara esquece. Quando nós estávamos no mundo, nós já era do diabo. O diabo não ia mandar tempo ruim nenhum para nós já era dele mesmo. Agora que nós abandonamos ele, temos Cristo Jesus, as coisas mudou. As ventanias mudam de local. As pessoas te atacam mais. As pessoas vão para cima da gente, aqueles do passado lá atrás. Quantas vezes eu estou com a minha caixinha, ou na porta do Coelho Diniz, ou debaixo do viaduto, ou lá no Pérola pregando, ou lá no centro, ou na feira. As pessoas chegam, o que você está ganhando com isso? Olha, você comprou isso tudo novo. Tem o meu cinegrafista amador que está aqui, que não deixa eu mentir, e tem lá, o meu obreiro, o Eloí, que é onde eles estão pregando junto comigo, sou cooperador da obra. E eu também não posso mentir. Está lá em João 8,44. O diabo é homicida e mentiroso desde o início do mundo, nunca se firmou na verdade. Todo aquele que mente se torna filho do diabo. Não é que mas se tornou no momento. É porque a mentira é do diabo. A verdade vem bem rápido. Aí o que aconteceu? O que você está ganhando com isso, pai? O tempo que você gastou aí, andando com esse carro para lá e para cá, gastando gasolina, o que você está ganhando com isso? Eu falei assim, nada. Eu não estou ganhando nada. Eu só estou perdendo. Porque foi muita coisa. Aí, não estou falando com você, ó. Você passa lá na porta da minha casa, vê nós lá, não para lá mais para tomar uma cerveja, comer um pedaço de carne. Você está perdendo mesmo, tá vendo? Eu falei, tô. Perdi a vontade de prostituir, perdi a vontade de beber, perdi a vontade de jogar baralho, perdi a vontade de jogar sinuca, perdi a vontade de jogar dominó e perdi a vontade de ficar no meio daquele que não me convém. Aleluia, Deus. Quer saber o que eu ganhei? A presença de Deus, estou ganhando a salvação da minha alma enquanto você está aí do mesmo jeito. Eu sou um homem transformado. Ele falou assim, mudado. Eu falei, não, eu sou transformado. Mudado é aquele que está no evangelho em cima do muro, para lá e para cá. Esse aí está mudado. Porque é muito fácil mudar, ó. Peguei esse microfone daqui, botei ele aqui, ó. Eu mudei. Está mudado. Mas transformado é aquele que o Senhor pega, quebra aquele vaso ruim, leva para a mão do oleiro e faz um novo vaso. Esse aí, aleluia, esse aí está transformado. Transformado é uma coisa, mudado é outra. Aí o Senhor Jesus falou assim, mas também está escrito, não atentar o Senhor teu Deus. Ele falou assim, aqui, vem cá. Vem cá. Que ele não ia falar, Senhor Jesus, vem cá. Jesus foi, ele levou ele lá no pedaço mais alto do palácio. Olhou e falou, olha, se você prostrar diante de mim, aquilo tudo lá, ó, eu vou te dar. Ó.
que tudo lá é seu, é só seu. Mas tinha o que lá? Tinha nada. Tinha só um espaço vazio, sem nada. Por quê? O diabo, ele é astuto. O diabo é cheio de armadilha. O diabo é cheio de malandragem. O diabo é cheio de cogitação maléfica e maligna. O diabo engana as pessoas para aquele que quer ser enganado. Ao Senhor, prostrar só diante do meu Deus de Israel. Não. Não é assim não. Não. Vem cá, vamos conversar aqui. Porque não é dessa forma não. Quem você acha que você é? O Senhor disse: eu ainda sou o que você quer que eu seja. Eu ainda sou o que vocês dizem. Como o Senhor disse para o pós-Pilatos: eles estão te crucificando, estão querendo te matar e soltar Barrabás, só porque o Senhor disse que é filho de Deus. Ele falou: não, vocês que dizem. Eu nunca disse que eu sou filho de Deus. Vocês que dizem. Eu sou Deus vivo de Israel. Aleluia. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sou Deus vivo de Israel. E o diabo não desistiu de Jesus. O diabo continuou 40 dias, 40 noites, perseguindo Deus. É o que eu digo, não adianta. E Marcos 16:16, para todo aquele que crê, descer as águas, será batizado. Para aquele que não crê, será condenado. Irmão, não adianta. As tentações vão vir. O dia mal vai vir. Porque o Senhor disse para nós que não existe vitória sem luta. Nós temos que lutar contra o diabo. O Senhor disse: o dia mal virá, mas vocês estão sobre a proteção de Deus. O Senhor deixou bem claro lá em Tiago 4: sujeitai a Deus e rejeitar o diabo, que ele fugirá. Foi o que aconteceu no deserto. E continuou tentando Jesus. Ele pegou Jesus, quando ele viu que Jesus estava bem frágil, bem fraco, mas fraco aparentemente para ele. Porque às vezes você olha para aquela pessoa e fala: isso aí, muito sequinho, muito fraquinho, mas o poder de Deus que está nele, o mover do Espírito Santo na vida dele, o poder da oração dele, levanta gigante e derruba gigante. Glória a Deus. Quanto mais se aproximarmos de Deus, mais problema nós vamos ter. Quanto mais você ora, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você busca, mais o diabo vai te perseguir. Eu digo, irmão, porque o que eu passo não é brincadeira, não. O que eu passo só Deus sabe. O que nós passamos, não é nós que buscamos a Deus. Nós somos rejeitados por todos os lados. Um dia eu estava pregando aqui, na porta do Rei da Borracha. Porque eu era mestre de capoeira, o mestre Lencinho. Dei aula de capoeira no 6º Batalhão para todos os policiais. Dei aula na Polícia Civil, delegado, detetive, era obrigado a fazer educação física. E eles me contrataram, na época, para mim dar aula de capoeira para os recrutas que estavam entrando e para os policiais civis. Os policiais civis eu dava aula para eles lá no clube da Ferroviária, lá no Grande Duquesa, e para os policiais lá no 6º Batalhão. E todo sábado eu ia para lá, era só os oficiais, eu lá passando o tempo. Eu nunca vi daquele jeito. O púlpito, amados irmãos, estava dessa forma aqui, eu desse lado, o Loí desse lado e o cinegrafista amador daquele lado. O cara veio de lá, parou, escarrou no chão, olhou assim e veio passando. Quando ele chegou em frente do púlpito,
está aqui. Ele subiu de costas com essa perna aqui, acertou o pulso mais alto do que esse no meio da rua lá. Ali, ó. Você já deve ter até visto esse cara. Esse cara é um moreninho que marra assim a barba aqui, marra um tuchinho de cabelo, anda com a mochila nas costas. Nessa JK. Ele subiu de pé, a Bíblia caiu lá e eu continuei pregando. Eu tenho lá em casa a filmagem. Ele subiu a rua. Ó, o diabo usa as pessoas, mas o diabo mostra também um perigo. Quando onde ele mexeu é de Deus, que não tem para ele, sabe que está derrotado. Por que na volta ele não passou na calçada? Na volta ele passou na rua, só olhando assim, ó. Aí na outra semana eu orei e voltei lá, do lado de cá, preguei. Ele viu, ele passou a distância daqui, diante do pregador aqui, passou assim, nem olhou. Foi ou não foi? Não foi, Luiz? Nem olhou. Nós somos perseguidos, sempre vamos ser. É melhor nós sermos perseguidos, caluniados, humilhados, mas alcançar a glória de Deus, alcançar a presença de Deus na nossa vida, do que nós estarmos no meio do povo e não ser humilhado, não ser maltratado, porque aí nós seremos um deles também, da mesma forma deles. Muito melhor você ser caluniado pelo ímpio, pelo povo da rua, do que você se juntar a eles. Porque, amados irmãos, nós estamos vivendo os últimos tempos ainda, que resta para a volta desse glorioso Cristo Jesus. Aleluia. Jesus está voltando. Todas as minhas pregações na rua é volta de Cristo, fazendo um clamor, um pedido, porque aquele que morrer sem Deus vai para o inferno, não tem saída. Aquele que morrer sem Deus vai para o inferno. É verdade. Não tem saída. Não tem saída. Não tem saída. Aquele que morrer sem Deus perde o seu advogado, que é Deus. Vai perder. Porque a salvação, ela é individual. Cada um tem a sua. Depende da nossa fé. Depende da nossa obediência. Depende de o que nós renunciamos. Ou aonde nós andamos, aonde nós estamos. Para vir diante de mim, renuncia a sua cruz e vem. Sem renúncia, não tem presença de Deus. Sem renúncia, não tem avivamento de Deus na nossa vida. Sem renúncia, não tem bênção de Deus na nossa vida. Sem renúncia, não tem perdão do nosso pecado que nós olhamos e pedimos todos os dias. Porque a renúncia é renunciar aquilo que é ruim e ter espaço no nosso coração só para Deus. Porque todos nós nascemos com vazio dentro de nós. Todos nós nascemos com espaço para parar de ser parado, para nossa fé salvífica, aquela fé que nos salva. Mesmo sendo ímpio, o cara fala assim: tive sorte, você viu? Quase morri. Não, ele não teve sorte. Ele teve a misericórdia de Deus que livrou ele, porque nós temos direito na graça. A graça é a salvação de Deus. Nós temos, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário, para o branco, para o preto, para o amarelo, para o azul, para o marrom, para o italiano, para o brasileiro, para o argentino. Nós somos salvos pela graça. Mas, se não tiver misericórdia, a graça nos alcança. Por que Deus deixou misericórdia? Porque a misericórdia é que nos conduz à graça e à nossa salvação. O que é a misericórdia? É quando acontece uma coisa de ruim, misericórdia, eu vou para a igreja. Quando acontece alguma coisa, a pessoa diz aqui, misericórdia de Deus. Quando nós lemos o que significa a palavra misericórdia,
quando nós olhamos, é um livramento, é um salvamento oculto, invisível daquele Deus que estava naquele local, naquele lugar, naquele momento e nos salvou. Nós somos salvos pela graça, mas o caminho da misericórdia. Se nós não tivermos misericórdia na nossa vida, que nós não somos merecedores da misericórdia, mas nós temos misericórdia por causa da graça. É a mesma coisa, comprei esse microfone de 12 vezes. Se eu não pagar ele não é meu. Ele é meu o dia que eu terminar a última pregação, a última parcela no cartão. Aí sim, ele é meu. Não é verdade? É isso aí que é misericórdia. Amados irmãos, eu vou passar aqui o culto para o pastor, que falta 8:55. E o nosso Senhor ele foi tentado o tempo inteiro, mas ele não foi vencido pelo diabo. Ele não foi vencido, porque quando eles acharam que eles tinham vencido, quando ele foi crucificado, o diabo fazendo festa, inferno em festa, no terceiro dia ele ressuscitou. Ressuscitou no terceiro dia. Lá no deserto a mesma coisa. Foi tentado. 40 dias e 40 noites. O que sucedeu? Ele venceu o diabo mais uma vez. O diabo perdeu ali. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E também está escrito, Satanás, não tentar o Senhor teu Deus. E Lucifer conhecia a palavra de Deus e conhece. Então, essa é a nossa didática. Buscar, jejuar, orar, estar na presença de Deus, permanecer, avivamento, orando e agradecendo, porque nós não precisamos de pedir nada a Deus. Deus conhece o nosso sentar, nosso levantar, nosso sair, nosso chegar, nossos pensamentos, nossas ações, nossos passos. Deus conhece tudo que é nosso, Ele conhece. Então nós temos que agradecer. O que o apóstolo Paulo disse? Eu sei viver com muito, sei viver com pouco. Tudo posso naquilo que me fortalece. Quem fortalece Ele é Deus. Boa noite, que Deus abençoe a todos vocês que dão um sono reparador. E agradeço ao pastor pela essa grande oportunidade, por o Senhor acreditar em mim e me passar um culto maravilhoso desse. E agradeço também todos vocês que permaneceram ligados na palavra de Deus, porque o que faz o nosso alicerce é a palavra, é não ouvir a palavra que faz o nosso alicerce. E toda pregação ela tem que ser cristocêntrica. Se não for, pode abandonar que tem alguma coisa. Que Deus abençoe a todos nós em nome de Jesus. Um grande beijo e abraço para minha esposa maravilhosa que eu amo demais, a Nenenzinha. Glória a Deus, aleluia, consertei minha vida. Depois que eu casei com ela, que a minha vida foi transformada. Não mudada, transformada. Glória a Deus, aleluia. Aí, pastor.